Oi, gente, tudo bem? Gostaram do filme Tempos Modernos? Eu amo aquele filme, muito engraçado e muito representativo. Espero que vocês tenham gostado. Eu sempre assisto, né? Se a gente estivesse em aula normal, eu provavelmente passaria um trecho que tem no YouTube, que tem 8 minutos, sobre o filme, que dá para entender muita coisa e fazer essa relação com o pensamento de Karl Marx, né? Inclusive eu pedi esse trabalho para vocês e estou aí aguardando que vocês me enviem, certo? Então espero que tenham gostado do filme. E aí, como na aula passada a gente falou um pouco sobre Auguste Comte e sobre Karl Marx, né? Eu decidi fazer uma revisão mais né, para Karl Marx, falar um pouco mais sobre Karl Marx, porque ele é um filósofo e é um sociólogo muito importante, certo? Para a nossa disciplina, não só para filosofia, mas também na sociologia, na história, né? Vocês vão ver muito ele ainda até o terceiro ano, até a terceira série, certo? E não só até a terceira série. Se você, a depender do que vocês vão fazer na faculdade, certo? Do curso de vocês, vocês ainda podem ainda ver muito Karl Marx durante a vida de vocês, né? Se vocês forem fazer economia, se for fazer direito, se for fazer história, filosofia, sociologia, certo? Mas também outras áreas também vocês podem ver essa pessoinha aí que foi muito importante, né, para os seus estudos, né, para nossa história, certo? Então, Karl Marx, né, ele vai ser um filósofo, como eu falei, filósofo, sociólogo, historiador, economista, jornalista e um revolucionário socialista. Ele nasceu, gente, na Prússia, que é na atual Alemanha, em 1818, e vai morrer em Londres em 1883. Então, assim, eu tô aqui falando sobre a importância da gente estudar Karl Marx, né? Então, assim, independente se vocês concordem ou não com o pensamento de Marx, né, nós temos que entender o contexto, né? Percebam aí o período de vida dele, século XIX, Revolução Industrial, Londres, né, na Inglaterra, como era a situação do trabalhador naquele período. Então, assim, vamos pensar na conjuntura, né, num cenário em que Karl Marx ele, né, viveu lá na Europa, certo? Foi diante da situação do trabalhador, da situação precária do trabalhador, que ele vai escrever um conjunto de obras chamada de O Capital. Ele vai demorar 16 anos para poder finalizar essa obra, certo? Nesse período, ele vai viver com sua família, ele vai passar por grandes necessidades, certo? E aí, ele vai ter o apoio, principalmente de um amigo seu, de um colaborador, que inclusive vai escrever livros com ele, que vai ser o Friedrich Engels, certo? A gente fala muito sobre Karl Marx, mas Engels, ele também tem um papel fundamental na construção desse conjunto de obras de Karl Marx. Então, Karl Marx, ele vai examinar, quando ele começa a fazer, né, a realizar os seus estudos, as suas análises, ele vai analisar a produção, ele vai perceber que a produção material da sociedade europeia do século XIX diz muito com relação à situação, né, dos trabalhadores. Ou seja, ele vai perceber, né, que ele vai constatar a existência de uma desigualdade social acentuada, uma grande desigualdade social, certo? No século XIX, por conta da produção material do período. E aí, ao analisar, né, essa situação da sociedade, essa situação precária do trabalhador, a fazer uma análise sobre o sistema capitalista, ele vai escrever algumas obras, né, como eu falei, o conjunto de obras a partir do Capital, mas também o Manifesto Comunista, a ideologia alemã. O Manifesto Comunista e a ideologia alemã, ele escreveu junto com Engels. O Manifesto Comunista vai ser um livrinho que eles vão escrever de uma maneira assim bem fácil, bem simples, né? Porque eles queriam que os operários lessem, entendessem a mensagem que eles estavam passando, que é justamente demonstrar, apontar, né? Deixar claro o quanto os operários e os trabalhadores, eles eram explorados pela classe dominante, né? A quem Marx chama de burguesia.
Então, assim, eu trouxe para vocês alguns conceitos, né? Alguns conceitos, você pode me chamar também de teorias, que foram frutos das suas reflexões, da sua análise sobre a sociedade industrial e burguesa, né? Que estava crescendo, que estava ascendendo no século XIX. Então, primeiro vamos falar sobre materialismo histórico. Eu falei sobre esse conceito, né, na última aula, mas vamos aqui revisar. Então, o que é o materialismo histórico, né? São todos os movimentos onde todos os movimentos políticos, sociais e intelectuais da história foram determinados pelo modo de produção de vida material. Então, o que isso quer dizer? Gente, o que é que Marx quer dizer com isso? Que tudo é formado na sociedade a partir do modo de produção de vida material. Né? Então, assim, os movimentos políticos, sociais, os movimentos intelectuais. Né? Então, a história ela vai ser construída a partir do modo de produção da vida material. Né? Inclusive, na outra aula eu falei, por exemplo, quando vocês vão estudar Idade Medieval. Então, qual o modo de produção da Idade Medieval? O feudalismo. Então, como a sociedade medieval vai se organizar politicamente, socialmente, tudo isso vai depender do modo de produção material, que naquele período foi o feudalismo, né? Então, por exemplo, até na pré-história, como era na pré-história? Então, as pessoas viviam a partir da coleta, né, da caça. Então, vai ser o modo de produção primitivo, certo? Vai ser um tipo de produção que vai determinar, né, os movimentos que vão ocorrer, as relações também que vão ocorrer na sociedade. Karl Marx também, quando faz essa análise sobre a sociedade industrial burguesa, ele vai falar sobre duas classes, o proletariado e a burguesia, certo? Então, essas são duas classes na qual a burguesia detém os meios de produção e o proletariado, ele vende a sua mão de obra, certo? Então, assim, para Karl Marx, quem é burguês não é quem, por exemplo, de falar assim, se for pensar atualmente, né? Um médico ganha, sei lá, 30 mil, o juiz ganha 30 mil. Essa pessoa, então, é um burguês? No pensamento de Karl Marx, não. Porque um burguês é quem detém os meios de produção. Então, quando os trabalhadores eles vendem a sua mão de obra, então eles são proletariado. E aí Karl Marx chama atenção, né, nas suas obras, que essa é uma relação de exploração. Essa relação entre classe dominante e classe dominada, proletariado e burguesia, é uma relação de exploração, certo? Outro conceito também que nós vimos na aula passada, que vamos agora revisar, é o mais-valia. Então, o que é o mais-valia? É a diferença entre o valor da riqueza que o trabalhador produzia, ou seja, o valor do mercado dos produtos produzidos, o que o trabalhador produz. Então, qual o valor do que o trabalhador está produzindo, né? Então, é a diferença desse valor com o valor, né, com o salário que o trabalhador recebe. Então, a diferença entre a riqueza, né, do produto, o valor do produto, né, a diferença do valor do produto, do pagamento do salário do trabalhador. Então, essa diferença é chamada de mais-valia, certo? Então, a partir daí, nós podemos perceber como, né, como a burguesia, ela enriquece cada vez mais, né, cresce através da exploração do proletariado, certo? Com a exploração do trabalhador. Então, assim, por hoje é só isso mesmo, só dando uma revisada, falando um pouco mais sobre Karl Marx, que eu achei que faltou falar um pouco mais sobre ele na última aula, ok? Então, aguardem aí, quando for passar a atividade, eu vou colocar na agenda Edu também, eu coloco lá no nosso PCD, né, nosso programa Cometa Digital, mas no dia eu coloco também na agenda Edu para vocês lembrarem, tá ok? Então, beijo para todo mundo e até a próxima semana.